Existe um ruído constante, quase imperceptível, que acompanha os nossos dias. Você o reconhece? Não é apenas o barulho da cidade lá fora, ou o fluxo incessante de informações em nossas telas. É um eco mais profundo, uma ressonância interna que fala de uma busca, de um anseio. Em meio à correria para cumprir prazos, para alcançar metas, para ser a melhor versão de nós mesmos em tantas frentes, há uma pergunta silenciosa que paira: onde encontramos a verdadeira paz? Onde reside o contentamento que parece tão esquivo? Talvez você já tenha se sentido assim, como se estivesse navegando em águas turbulentas, remando com todas as forças, mas com a sensação de que a correnteza te arrasta. A pressão no trabalho, as responsabilidades que se acumulam, a necessidade de estar sempre conectado, sempre produtivo. E, no meio disso tudo, a ansiedade surge, como uma névoa densa que dificulta a visão do caminho à frente. Ela sussurra medos, amplifica incertezas, por vezes, nos faz questionar nossas próprias capacidades, nosso próprio valor. Buscamos clareza, um momento para respirar, um sentido maior que justifique tanto esforço. Mas, e se eu te dissesse que, mesmo no coração da tempestade, existe um porto seguro? E se, em vez de lutar incessantemente contra as ondas, houvesse uma forma de aprender a navegar com elas, encontrando força e equilíbrio em meio ao movimento? Imagine uma sabedoria ancestral, forjada não na teoria de gabinetes tranquilos, mas no calor das batalhas da vida, nas perdas, nos desafios que moldaram imperadores, filósofos e pessoas comuns ao longo de séculos. Uma filosofia que não promete eliminar as dificuldades, pois elas são parte intrínseca da jornada humana, mas que nos oferece um escudo e uma espada, o escudo da serenidade interior e a espada da razão lúcida. Pense na possibilidade de despertar a cada manhã não com o peso do mundo sobre os ombros, mas com uma sensação renovada de propósito. De encarar as adversidades não como inimigas, mas como mestras disfarçadas. De construir relacionamentos mais profundos e significativos, baseados na compreensão e na aceitação. De encontrar, dentro de você, uma fonte inesgotável de tranquilidade, uma clareza que te permite discernir o essencial do supérfluo. Este vídeo é um convite. Um convite para uma pausa, para uma reflexão profunda. Não para oferecer respostas fáceis ou soluções mágicas, mas para explorar juntos um caminho de sabedoria prática, um conjunto de princípios que podem iluminar a sua jornada pessoal rumo a uma vida com mais significado, resiliência e, acima de tudo, paz interior. Um caminho que nos ensina a arte de viver bem, independentemente das circunstâncias externas. Particularmente hoje, mergulharemos em como essa sabedoria milenar nos ampara nos laços que nos unem e na dor que, inevitavelmente, acompanha a perda. Se você sente que chegou o momento de buscar algo mais, de encontrar ferramentas para lidar com as pressões da vida de uma forma mais consciente e serena, então você está no lugar certo. Prepare-se para uma imersão em um conhecimento que tem o poder de transformar. Acalme seu coração, abra sua mente. A jornada que se inicia agora pode ser o farol que você estava procurando. A sabedoria que mencionamos, o caminho que se descortina diante de nós, tem um nome: estoicismo. Uma filosofia antiga, nascida no coração pulsante da Grécia Antiga, por volta do século III a.C., e que floresceu magnificamente em Roma, moldando a mente e o espírito de alguns dos seus mais notáveis cidadãos. Pense em Sêneca, o dramaturgo, o conselheiro imperial, cujas cartas a Lucílio são um tesouro de conselhos práticos sobre como viver uma vida virtuosa e, crucialmente para nossa conversa de hoje, como enfrentar a dor e a perda com dignidade. Imagine Epicteto, o ex-escravo que, através da adversidade mais extrema, ascendeu para se tornar um dos mais influentes mestres estoicos. Seu Enchiridion, ou o Manual, é um guia conciso e poderoso, ensinando-nos a fundamental distinção entre o que está em nosso controle e o que não está, e um pilar para encontrar a serenidade em qualquer circunstância. E, claro, Marco Aurélio, o imperador filósofo, cujas meditações, escritas em meio a campanhas militares e expressões do império, revelam a jornada íntima de um homem buscando a sabedoria, a justiça e a autodisciplina no dia a dia.
Mas por que uma filosofia com mais de 2 milênios de existência ainda ressoa tão profundamente hoje, em nosso mundo de alta velocidade, de notificações incessantes e de uma busca quase desesperada por alívio da ansiedade? A resposta é simples, porque as perguntas fundamentais da existência humana, aquelas que ecoam na alma, permanecem as mesmas. Como encontramos significado em meio ao aparente caos? Como lidamos com o sofrimento, com as perdas inevitáveis, com as frustrações do cotidiano? Como podemos viver uma vida boa, uma vida que vale a pena ser vivida, apesar das tempestades que insistem em surgir? O estoicismo não nos oferece um escudo mágico contra as dificuldades da vida. Ele não promete um caminho sem obstáculos. Pelo contrário, ele nos encara de frente e nos diz: as dificuldades virão. A dor é parte da experiência humana. O que o estoicismo nos oferece são as ferramentas, a mentalidade, a fortaleza interior para navegar essas tempestades com graça, com coragem e, acima de tudo, com paz interior. Ele nos ensina a focar naquilo que podemos controlar em nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas ações. E a aceitar com serenidade aquilo que não podemos. Não se trata de uma doutrina fria ou distante, de uma supressão das emoções. Longe disso. O estoicismo é, em sua essência, uma filosofia eminentemente prática, um treinamento diário da mente e do caráter. Seu núcleo reside na busca pela virtude e a sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança, como o único bem verdadeiro. E no uso da nossa capacidade de razão para guiar nossas emoções e ações, transformando obstáculos em oportunidades de crescimento. A promessa transformadora do estoicismo, a promessa que ecoava nas palavras de seus grandes mestres e que encontramos no início da nossa conversa, é a possibilidade de alcançar a ataraxia ou uma profunda tranquilidade da alma, uma serenidade inabalável e a eudaimonia ou uma vida florescente, plena de significado e propósito. Não como um presente do destino, mas como uma conquista da nossa própria disciplina interna. Aquele porto seguro que mencionamos. O estoicismo nos ensina a construí-lo dentro de nós mesmos. Ele nos mostra que, embora não possamos controlar os ventos e as marés da vida, podemos ajustar nossas velas e guiar nosso barco com sabedoria. E assim, com essa compreensão do estoicismo como nosso guia, como uma lanterna em noites escuras, vamos explorar como essa filosofia milenar pode nos oferecer consolo, força e sabedoria quando confrontados com uma das experiências humanas mais universais e, muitas vezes, mais dolorosas, a perda de entes queridos e a complexa teia dos nossos laços afetivos. O estoicismo não nos pede para sermos frios ou indiferentes ao amor e à conexão, pelo contrário, ele nos ensina a amar com mais sabedoria, a nos conectar com mais profundidade e a enfrentar a inevitabilidade da separação com uma resiliência que brota da compreensão da natureza das coisas. Vamos, então, desvendar 15 lições, 15 reflexões estoicas que podem iluminar nosso caminho através do luto e nos ajudar a cultivar relacionamentos mais significativos e resilientes. Primeira lição: da natureza impermanente dos nossos laços. Começamos com uma verdade fundamental, por vezes difícil de encarar, mas essencial para a paz de espírito. Epicteto, em seu Enchiridion, nos aconselha de forma direta, quase crua, mas profundamente libertadora: vá ao beijares teu filho, ou tua esposa, diz a ti mesmo que estás beijando um ser humano mortal. Assim, se algum deles morrer, não te perturbarás. Pode parecer duro à primeira vista, quase insensível. Mas a intenção de Epicteto não é diminuir o amor, e sim nos preparar para a realidade da impermanência, que permeia toda a existência. Ele não nos pede para amar menos, mas para amar com consciência e presença, reconhecendo a preciosidade inerente à finitude. A ideia não é se distanciar emocionalmente, criando uma barreira fria, mas sim integrar a nossa experiência de amor à compreensão de que todas as coisas na natureza, incluindo as vidas daqueles que mais amamos, têm um ciclo, um começo, um meio e um fim. Nossos relacionamentos são presentes preciosos, dádivas temporárias do destino, mas não são posses eternas sobre as quais temos direito de propriedade. Essa consciência,
cultivada gentilmente, dia após dia, não busca gerar medo ou ansiedade crônica, mas sim uma apreciação mais profunda e vibrante do momento presente e uma redução significativa do choque, do desespero avassalador e do sentimento de injustiça quando a separação inevitavelmente ocorre. Pense em como, no nosso dia a dia, muitas vezes vivemos como se as pessoas ao nosso redor fossem permanentes, como se tivéssemos todo o tempo do mundo, adiando gestos de carinho, palavras de apreço, ou nos prendendo a pequenas discussões e ressentimentos, esquecendo a fragilidade do tempo que temos juntos, que é, em si, um milagre. A prática aqui é sutil, mas transformadora. Vá ao vivenciar um momento de ternura, de conexão profunda com alguém que você ama, de um abraço, uma conversa, um sorriso compartilhado. Permita-se, por um instante, reconhecer a preciosidade e a transitoriedade desse instante. Não para se entristecer antecipadamente, mas para valorizar ainda mais, para amar com mais inteireza e entrega, sabendo que cada momento compartilhado é único, sagrado e irrepetível. Essa prática sutil pode transformar a qualidade de todas as nossas interações. Segunda lição: vá à preparação sábia para a adversidade, Premeditatio Malorum. Essa primeira lição nos leva naturalmente a uma prática estoica central e profundamente prática, a Premeditatio Malorum, a premeditação dos males ou dificuldades. Sêneca, em suas cartas e ensaios, frequentemente nos exorta a contemplar as dificuldades futuras, de doenças, perdas, reveses da fortuna, e não para nos tornarmos pessimistas crônicos ou para vivermos em constante ansiedade antecipatória, mas para fortalecermos nossa mente, como um atleta treina o corpo, contra os golpes da fortuna. Ele dizia: o que não é esperado atinge com mais força. E também, daquele que antecipa os golpes, amortece-lhes a força. Quando se trata de nossos entes queridos, essa prática não significa desejar o mal ou viver obcecado pela perda, o que seria contraproducente e angustiante. Significa, sim, reconhecer racionalmente, em momentos de calma e lucidez, que a vida inclui separações, doenças e o fim. Ao contemplarmos a possibilidade da perda, seja de um emprego, da saúde, da juventude, ou de alguém amado, de não com pavor ou terror, mas com uma aceitação serena da ordem natural das coisas, como parte do grande drama cósmico, nós removemos parte do veneno do sofrimento futuro. Imagine a diferença entre ser pego completamente de surpresa por uma tempestade violenta, sem qualquer preparo, e ter se preparado minimamente para ela, reforçando as janelas, recolhendo os objetos soltos, tendo um plano de contingência. A tempestade ainda virá, sua fúria pode ser a mesma, mas os danos podem ser menores, e nossa capacidade de lidar com ela, de manter a calma e a racionalidade, será consideravelmente maior. No contexto das relações, isso significa que, ao mesmo tempo em que nutrimos e celebramos nossos laços com todo o nosso coração, também cultivamos uma fortaleza interna, um núcleo de resiliência que não se despedaçará completamente diante da dor. A sugestão prática é, em momentos de calma reflexão, talvez uma vez por semana ou por mês, considerar gentilmente as várias formas de impermanência e adversidade na vida. Não para alimentar a angústia, mas para se perguntar: se isso acontecesse, como eu buscaria agir com virtude? Onde encontraria a minha força? Quais recursos internos e externos eu poderia mobilizar? Essa preparação mental, esse ensaio interno, não torna a dor da perda inexistente, pois somos humanos e sentimos, mas pode mitigar o desespero, o pânico e o sentimento de total aniquilação, permitindo uma resposta mais equilibrada e construtiva. Terceira lição: o que realmente nos pertence? A dicotomia do controle. Aqui, tocamos em um dos pilares mais conhecidos, mais citados, e quando verdadeiramente compreendido e praticado, mais libertadores do estoicismo, da dicotomia do controle, articulada com clareza cristalina por Epicteto. Ele nos ensina, de forma incisiva, que algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Estão sob nosso controle o pensamento, o impulso, o desejo, a aversão e, em suma, tudo o que é ação nossa, produto da nossa vontade e julgamento. Não estão sob nosso controle o corpo, nossa saúde, nossa aparência, nosso envelhecimento, as posses, nossa riqueza, nossos bens materiais, a reputação, o que os outros pensam de nós, os cargos, nossa posição social ou profissional, ou em suma,
tudo o que não é ação nossa, tudo o que é externo e sujeito às vicissitudes da fortuna e às ações de outros. Como isso se aplica de forma tão vital aos nossos relacionamentos e à experiência da perda? Nós não possuímos as pessoas que amamos. Seus corpos, sua saúde, sua longevidade, suas escolhas e, em última instância, suas vidas, não estão sob nosso controle absoluto, por mais que desejemos o contrário. O que está sob nosso controle, e aqui reside nosso poder e nossa responsabilidade, é a qualidade do nosso amor, a profundidade da nossa conexão enquanto ela existe, a maneira como escolhemos estar presentes, como oferecemos apoio, compreensão, carinho e respeito. Muitas vezes, nosso sofrimento se intensifica exponencialmente porque tentamos controlar o incontrolável, a doença de um ente querido, suas decisões de vida ou o próprio fato da morte. Ficamos frustrados, ansiosos, exaustos, quando a perda ocorre, sentimos uma culpa desmedida e irracional por não termos conseguido evitar o inevitável. A libertação, a verdadeira paz de espírito, vem ao internalizar profundamente que o nosso domínio reside nas nossas intenções, nos nossos julgamentos e nas nossas ações. Em vez de se angustiar com o que não pode mudar, com o que está fora da sua esfera de influência direta, concentre sua energia vital em ser a melhor versão de si mesmo dentro da relação, um amigo leal e presente, um parceiro amoroso e compreensivo, um filho atencioso e grato. A prática é um exercício constante de discernimento, a ser realizado várias vezes ao dia, e diante de uma preocupação com um ente querido, ou de qualquer situação desafiadora, pergunte-se, e nesta situação, o que aqui depende exclusivamente de mim? E o que não depende, estando sujeito a fatores externos? Concentre-se com toda a sua energia no primeiro e aprenda a aceitar o segundo com serenidade e equanimidade. Isso não é resignação passiva ou indiferença, mas um direcionamento inteligente e eficaz da nossa energia vital para onde ela pode, de fato, fazer a diferença. Quarta lição: o valor inestimável do tempo compartilhado. Se a perda é uma possibilidade sempre presente e a impermanência é a lei do universo, como vimos, então cada momento que temos com aqueles que amamos se torna infinitamente precioso, uma joia rara a ser apreciada em sua totalidade. Marco Aurélio, em suas Meditações, frequentemente reflete sobre a brevidade da vida e a importância de viver cada dia com propósito, atenção e presença. Ele nos lembra, como um mantra para a alma, e não hajas como se fosses viver milhares de anos. A morte paira sobre ti. Enquanto vives, enquanto está em teu poder, sê bom. Aplicado aos nossos laços afetivos, isso se traduz em um chamado urgente e apaixonado para a presença autêntica e para a expressão do amor. Quantas vezes estamos fisicamente com alguém e nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos e mais nossa mente está vagando, perdida em preocupações com o trabalho que não termina, nas notificações incessantes do celular que prometem uma urgência ilusória, em ressentimentos passados que ainda nos corroem ou em ansiedades futuras que podem nunca se concretizar. O estoicismo nos convida a mergulhar de cabeça no agora, a oferecer nossa atenção plena, nosso ser integral, àqueles com quem compartilhamos a vida. Sêneca, em sua sabedoria prática, também nos alerta para não adiarmos a alegria, a celebração dos laços e a expressão do afeto. Aquele "o eu te amo" que fica por dizer, engasgado na garganta, aquele gesto de gentileza ou perdão adiado para um momento melhor, aquela conversa importante e profunda que nunca acontece por falta de tempo ou coragem. O arrependimento por essas omissões, por essas oportunidades perdidas de conexão genuína, pode ser um fardo pesado e doloroso quando a oportunidade se vai para sempre. A sugestão prática é cultivar o hábito da presença consciente e da expressão afetiva. Quando estiver com um ente querido, faça um esforço consciente para desligar as distrações externas e internas. Olhe nos olhos. Escute ativamente, não apenas para responder, mas para compreender. Compartilhe seus sentimentos, suas vulnerabilidades, seus sonhos. Expresse sua gratidão e seu afeto de forma clara e sincera. Não espere por uma ocasião especial, por um aniversário ou uma data comemorativa. Cada dia juntos é uma ocasião especial, um presente.
Transforme momentos ordinários de um jantar em família, um passeio no parque, uma simples conversa em memórias extraordinárias pela qualidade da sua presença e do seu amor. Quinta lição: o luto como emoção natural, mas gerenciável. O estoicismo, ao contrário de caricaturas populares que o pintam como uma filosofia de frieza robótica, não prega a supressão ou a negação das emoções. Isso é um equívoco comum e prejudicial. Os estoicos, sendo observadores argutos da natureza humana, reconheciam que sentir dor, tristeza e angústia diante da perda de um ente querido é natural, é parte da nossa constituição como seres sencientes e sociais. Sêneca, que escreveu consolos tocantes e profundamente humanos a amigos e familiares enlutados, como em sua famosa Consolação a Márcio ou Consolação a Políbio, não nega as lágrimas nem condena a tristeza. Ele diz algo como: que teus olhos não fiquem secos, nem que transbordem como rios. Chora, mas não te lamentes em excesso. A distinção aqui é crucial e profundamente estoica. O luto inicial, a dor aguda, a saudade pungente, são respostas humanas compreensíveis e até necessárias. O problema, para o estoico, reside em permitir que essa dor se transforme em um sofrimento prolongado, descontrolado e autodestrutivo que nos paralisa, nos impede de viver de acordo com a virtude e de cumprir nossos deveres para com os vivos. A razão, nossa faculdade distintiva, deve intervir não para aniquilar a emoção, mas para modular sua intensidade e duração, para nos lembrar dos princípios que estamos discutindo: a impermanência, a dicotomia do controle, a importância da virtude. É natural sentir a ausência, a saudade que aperta o peito. Mas não é sábio, nem virtuoso, permitir que essa saudade destrua nossa capacidade de encontrar significado, propósito e até mesmo alegria no presente, por mais difícil que isso pareça no auge da dor. No mundo moderno, às vezes há uma pressão social para o superar o luto rapidamente, para o seguir em frente ou como se nada tivesse acontecido, ou, no extremo oposto, uma glorificação quase romântica do sofrimento interminável como prova de amor. O estoicismo oferece um caminho do meio, mais equilibrado e saudável: reconheça a sua dor, valide seus sentimentos, permita-se senti-la em sua plenitude, mas não se afogue nela. A prática aqui é permitir-se o tempo e o espaço necessários para o luto, sem autojulgamento ou pressa, mas também, gradualmente com autocompaixão, buscar reengajar-se com a vida, com seus deveres, com as fontes de alegria e significado que ainda existem. Pergunte-se gentilmente: como posso honrar a memória de quem partiu vivendo uma vida plena, significativa e virtuosa, apesar da dor profunda que sinto agora? Sexta lição: recordar com gratidão, não apenas com tristeza. A memória daqueles que se foram pode ser, inicialmente, uma fonte de dor lancinante, cada lembrança reabrindo a ferida da ausência. Contudo, com o tempo, a reflexão e a aplicação da perspectiva estoica, essa mesma memória pode transformar-se em uma fonte de consolo, inspiração e até mesmo de uma doce alegria melancólica. Sêneca, com sua habitual perspicácia, sugere que, em vez de nos concentrarmos obsessiva e exclusivamente no fato de que perdemos alguém, devemos também nos alegrar e ser gratos pelo tempo que tivemos essa pessoa em nossas vidas, pelo privilégio de termos compartilhado momentos, aprendizados e amor. Ele escreve em uma de suas cartas: perdemos, mas tivemos. E em outro lugar: a lembrança dos amigos falecidos é agradável, assim como certos frutos têm um sabor agridoce e delicioso. A gratidão pelo que foi vivido, pela riqueza da experiência compartilhada, pode, gradualmente, suavizar a amargura da perda. É uma mudança de foco intencional e poderosa, e da ausência para a presença que existiu e que continua a existir em nosso coração e em nossas memórias, do vazio deixado para o legado de amor, aprendizado e inspiração. Claro, no início do luto, no olho do furacão da dor, pode ser extremamente difícil acessar essa gratidão. As lembranças podem vir carregadas de uma tristeza avassaladora. Mas, à medida que a ferida emocional começa a cicatrizar, podemos ativamente escolher cultivar a lembrança dos bons momentos, das qualidades admiráveis da pessoa, do impacto positivo e indelével que ela teve em nossa vida e na vida de outros. Isso não apaga a saudade, pois a saudade é o amor que permanece, mas a transforma.
Em vez de ser um lembrete constante e doloroso do que foi perdido irremediavelmente, a memória se torna um tesouro que carregamos conosco, uma fonte de força e inspiração. A prática é dedicar um tempo, talvez em um diário de gratidão ou em momentos de meditação, para recordar ativamente as alegrias, os aprendizados, as risadas, as experiências felizes compartilhadas com quem partiu. Talvez escrever sobre essas memórias, ou compartilhá-las com outros que também amavam essa pessoa, criando um espaço de comunhão e celebração da vida que foi. Transforme a memória de uma âncora que te prende ao passado doloroso em um farol que ilumina o presente com gratidão e esperança. 7ª lição: do destino comum da humanidade, a universalidade da perda. Em momentos de luto profundo e agudo, é fácil e compreensível sentir-se completamente só, isolado em uma ilha de dor, como se ninguém no mundo pudesse verdadeiramente compreender a magnitude e a singularidade do nosso sofrimento. O estoicismo, no entanto, nos lembra de uma verdade consoladora e conectiva: da perda, em suas mais variadas formas, é uma experiência universal, intrinsecamente ligada à condição humana. Marco Aurélio, em suas Meditações, escritas em meio a guerras, pestes e perdas pessoais, reflete frequentemente sobre a transitoriedade da vida e o destino comum a todos os seres. Alexandre da Macedônia e seu porqueiro, o homem que cuidava de seus cavalos, foram reduzidos à mesma condição após a morte, ou foram reabsorvidos nas razões seminais do universo, ou se dispersaram igualmente nos átomos. Ele não diz isso para banalizar a dor individual ou para diminuir a importância de cada vida, mas para nos oferecer uma perspectiva mais ampla, cósmica, que nos situa dentro da grande tapeçaria da existência. Saber que incontáveis outros antes de nós, e muitos outros ao nosso redor neste exato momento, também enfrentaram e enfrentam perdas semelhantes, pode trazer um estranho, porém profundo, consolo. Não diminui nossa dor específica, que é sempre única, mas nos conecta a uma vasta comunidade de experiência humana, a um rio de lágrimas e resiliência que atravessa gerações. Você não está sozinho em seu sofrimento, por mais intransponível que ele pareça. Essa compreensão pode reduzir o sentimento de isolamento agudo, o sentimento de ser uma vítima particular de uma injustiça cósmica. Por que eu? Por que logo comigo? Vivemos em uma cultura que muitas vezes esconde a morte e o luto, onde as redes sociais podem pintar um quadro irreal de felicidade constante e vidas perfeitas, o que pode exacerbar nosso sentimento de inadequação e solidão na dor. Reconhecer a universalidade da perda é um antídoto poderoso para essa ilusão. A prática aqui é buscar essa perspectiva. Leia histórias de resiliência, biografias de pessoas que superaram grandes perdas, converse com pessoas que passaram por lutos semelhantes, quando se sentir confortável para isso, e lembre-se, com compaixão por si mesmo, de que sua dor, embora única em sua manifestação e intensidade, é parte de um tecido maior da existência humana. Isso pode ajudar a normalizar seus sentimentos e a sentir-se menos isolado e mais conectado à humanidade em sua totalidade. 8ª lição: a impermanência de todas as coisas. Panta-rei. Este conceito fundamental, tudo flui, ó Panta-rei, embora frequentemente associado ao filósofo pré-socrático Heráclito, foi profundamente assimilado e integrado ao núcleo do pensamento estoico. Marco Aurélio, o imperador filósofo, constantemente medita sobre a natureza mutável e fluida do universo em suas Meditações. Ó rios que não podemos cruzar duas vezes porque suas águas estão sempre em movimento, cidades e impérios que surgem, florescem e desaparecem, a própria matéria em constante transformação e rearranjo. Ele nos exorta, observa constantemente como todas as coisas se transformam umas nas outras por meio da mudança, e habitua-te a pensar que nada é tão amado pela natureza do todo como transformar as coisas existentes e criar novas coisas semelhantes. Aplicar essa visão vasta e profunda à nossa vida e aos nossos relacionamentos nos ajuda a aceitar a mudança, e incluindo a mudança final e definitiva que é a morte, e como parte integrante e inevitável da ordem natural das coisas, do grande rio da existência. Resistir à impermanência, tentar agarrar-se desesperadamente ao que é, por natureza, transitório, é como tentar parar um rio com as mãos. É uma batalha fútil, desgastante e que inevitavelmente gera sofrimento.
Nossos corpos mudam a cada dia, nossas circunstâncias financeiras e profissionais mudam, nossos pensamentos e emoções flutuam, e os relacionamentos também passam por fases, transformações e, eventualmente, por diferentes tipos de fins, seja pela separação em vida ou pela morte. Essa aceitação da impermanência não é passividade derrotista ou cinismo, mas um reconhecimento lúcido, corajoso e libertador da realidade tal como ela é. No dia a dia, estamos frequentemente buscando estabilidade, segurança, permanência, querendo que as coisas boas durem para sempre e que as ruins desapareçam rapidamente. O medo da mudança, da perda, do desconhecido, nos causa ansiedade e nos impede de desfrutar plenamente o presente. A prática estoica de contemplar a impermanência de todas as coisas, incluindo nós mesmos e aqueles que amamos, nos ajuda a soltar essa necessidade de controle absoluto e a apreciar mais intensamente e com mais gratidão o momento presente, sabendo que ele também passará, tornando-o ainda mais precioso. Observe a natureza ao seu redor, das estações que se sucedem inexoravelmente, as plantas que nascem, crescem, florescem e murcham para dar lugar a novas vidas. Nossa vida e nossos laços seguem um ritmo similar, uma dança cósmica de criação e dissolução. Essa consciência pode trazer uma paz profunda, uma aceitação serena do fluxo incessante da vida. Nona lição: a virtude como único bem, continuar vivendo virtuosamente. Diante da dor avassaladora e aparentemente insuperável da perda de um ente querido, pode parecer que nada mais importa, que a vida perdeu completamente seu sentido, seu brilho, seu propósito. O estoicismo nos oferece uma âncora poderosa e inabalável neste momento de profunda escuridão, da convicção de que a virtude é o único bem verdadeiro e suficiente para uma vida florescente e eudaimonia. Para os estoicos, a felicidade, ou mais precisamente, um estado de florescimento humano, de bem-estar profundo e duradouro, não depende de circunstâncias externas, como ter ou não ter alguém ao nosso lado, ser rico ou pobre, saudável ou doente, mas sim da qualidade do nosso caráter, da excelência moral das nossas ações, ou seja, da prática constante das virtudes cardinais, sabedoria, compreender o que é bom, mal e indiferente, justiça e agir corretamente para com os outros. Coragem de enfrentar o medo e a dor com firmeza, e temperança, moderação e autodomínio. Epicteto nos lembra com sua franqueza característica, e não são os acontecimentos em si que perturbam os homens, mas os julgamentos que os homens fazem sobre os acontecimentos. A perda de um ente querido é um acontecimento doloroso, sem dúvida, uma adversidade severa. Mas o que definirá nosso bem-estar a longo prazo, nossa capacidade de encontrar novamente significado e paz, é como escolhemos responder a esse acontecimento, quais julgamentos e atitudes adotamos. Podemos nos entregar ao desespero, à amargura, à autopiedade e ao isolamento, ou podemos escolher, ativamente, honrar a memória de quem partiu continuando a viver uma vida de propósito, significado e virtude. Como podemos fazer isso na prática? Agindo com coragem diante da dor, permitindo-nos sentir, mas sem sermos destruídos por ela, ou buscando sabedoria para entender o que podemos aprender com essa experiência desafiadora, praticando a justiça e a compaixão em nossas relações com os outros que permanecem em nossas vidas e que também podem estar sofrendo, e exercendo a temperança para não sermos consumidos pelo sofrimento ou por comportamentos autodestrutivos. A prática aqui é se perguntar diariamente, especialmente nos momentos mais difíceis, e mesmo sentindo essa dor profunda, como posso agir hoje de uma forma que reflita meus valores mais elevados, minha melhor versão? Como posso ser uma força para o bem, para mim mesmo e para os outros, apesar do meu sofrimento? Isso não apenas nos ajuda a navegar o processo de luto de forma mais construtiva, mas também dá um novo e profundo significado à nossa vida, transformando a dor, paradoxalmente, em um catalisador para o crescimento moral e espiritual. 10ª lição: o papel da comunidade, zoikeioses e apoio mútuo. Embora o estoicismo enfatize fortemente a autossuficiência interna, a fortaleza da cidadela interior e a responsabilidade individual, ele também reconhece profundamente nossa natureza inerentemente social e nossa interconexão fundamental com os outros seres humanos.
O conceito estoico de oikeiosis pronuncia-se oikeio com acento circunflexo cis ou descreve um processo de apropriação ou familiarização, uma afinidade natural que temos com outros seres, começando com nosso próprio corpo e nosso bem-estar, expandindo-se para nossa família imediata, depois para amigos e vizinhos, concidadãos e, em última instância, para toda a humanidade, vista como uma grande comunidade ou cosmópole. Marco Aurélio, o imperador que se via como cidadão do mundo, afirmava repetidamente: os homens existem uns para os outros. Portanto, ensina-os ou suporta-os. E também, o que não é bom para a colmeia não pode ser bom para a abelha. No contexto do luto e da perda, isso significa que não precisamos, e talvez nem devamos, enfrentar nossa dor completamente sozinhos, isolados em nossa cidadela interior. Buscar apoio na comunidade, já amigos próximos, familiares compreensivos, grupos de apoio específicos para o luto, e é um ato de sabedoria e humildade, não de fraqueza. Da mesma forma, oferecer nosso apoio, nossa escuta atenta e nossa compaixão a outros que estão sofrendo é um dever estoico fundamental, uma expressão da nossa humanidade compartilhada e da nossa simpatia, interconexão universal. A dor compartilhada pode, de fato, ser amenizada, e o fardo, quando dividido, torna-se mais leve. O isolamento, por outro lado, tende a intensificar o sofrimento, criando um ciclo vicioso de ruminação e desesperança. Muitas vezes, em nossa sociedade moderna e individualista, especialmente para os homens, há uma relutância cultural em mostrar vulnerabilidade, em admitir a dor ou em pedir ajuda, por medo de parecer fraco ou inadequado. O estoicismo, corretamente compreendido, não encoraja uma fachada de força inabalável e fria, mas sim a força genuína que vem de reconhecer nossas necessidades humanas, incluindo a necessidade de conexão e apoio, e buscar relações saudáveis e construtivas. A prática é simples em conceito, mas pode ser desafiadora na execução. Se você está sofrendo, permita-se ser vulnerável com alguém de confiança, alguém que você saiba que o acolherá sem julgamentos. Compartilhe sua dor, seus medos, suas saudades. E, igualmente importante, se você conhece alguém que está enlutado, ofereça sua presença constante e silenciosa, sua escuta empática, seu apoio prático, como ajudar com tarefas cotidianas, sem tentar ou consertar a dor do outro ou oferecer clichês vazios, mas simplesmente estando lá, presente e solidário. 11ª lição: amar sem apego excessivo, amar o mortal como mortal. Retomamos aqui, com uma camada adicional de profundidade e nuance, a ideia aparentemente austera de Epicteto sobre beijar o filho ou a esposa como seres mortais. Isso não é, de forma alguma, uma exortação à frieza emocional, à indiferença ou a um amor superficial. Pelo contrário, é um convite a um tipo de amor mais sábio, mais consciente, paradoxalmente, mais livre e pleno. O apego excessivo, a possessividade doentia, o medo constante e paralisante de perder a pessoa amada, podem envenenar nossos relacionamentos mais preciosos, transformando o amor, que deveria ser uma fonte de alegria e crescimento, em uma fonte constante de ansiedade, ciúme e sofrimento, mesmo antes que qualquer perda real ocorra. Os estoicos nos ensinam a amar intensamente, a valorizar profundamente cada conexão, mas a fazê-lo com uma consciência clara e serena da natureza impermanente de todas as coisas e de todas as pessoas. É como admirar uma bela e delicada taça de cristal, você a aprecia por sua beleza, sua transparência, sua fragilidade, mas sabe, em algum nível, que ela é frágil e pode se quebrar a qualquer momento por um descuido ou um acidente. Se ela se quebrar, você sentirá a perda da sua beleza, a tristeza pelo objeto quebrado, mas não será uma surpresa devastadora que destrói sua capacidade de apreciar outras coisas belas ou de manusear outros objetos com cuidado. Da mesma forma, amar nossos entes queridos com a consciência de sua mortalidade e da nossa própria não diminui o amor, pelo contrário, pode torná-lo mais puro, menos egoísta, mais focado no bem-estar genuíno do outro do que na nossa necessidade de posse ou na satisfação das nossas carências. Esse tipo de amor consciente reduz o medo que nos paralisa e nos permite desfrutar da presença do outro com mais liberdade, autenticidade e alegria no momento presente, sem a sombra constante da ansiedade pela perda futura. A prática é um lembrete gentil e interno, quase uma meditação contínua, e quando sentir um profundo afeto por alguém,
quando estiver imerso na beleza de um momento compartilhado, reconheça a preciosidade desse sentimento e dessa pessoa, e, ao mesmo tempo, lembre-se suavemente, sem angústia, de que essa conexão, como todas as coisas da natureza, é parte do fluxo da vida, sujeita à mudança e à transitoriedade. Isso pode trazer uma sensação de urgência saudável para amar bem agora, para expressar o que precisa ser expresso, para perdoar o que precisa ser perdoado, em vez de uma ansiedade paralisante sobre um futuro incerto. 12ª lição: de encontrar significado no sofrimento, transformar obstáculos em caminho. A perda de um ente querido é, sem dúvida, um dos maiores e mais dolorosos obstáculos que a vida pode nos apresentar. Pode parecer um beco sem saída intransponível, um abismo de dor sem sentido, uma escuridão que ameaça consumir toda a luz. No entanto, uma das mais poderosas e transformadoras máximas estoicas, popularizada por Marco Aurélio em suas Meditações, é: no impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Esta é a arte estoica de transformar veneno em remédio, de encontrar oportunidade na adversidade. Isso significa que até mesmo as experiências mais dolorosas, as perdas mais dilacerantes, podem, se abordadas com a mentalidade correta, e a mentalidade da virtude, da razão e da aceitação do que não podemos mudar, tornar-se catalisadoras de crescimento pessoal, sabedoria profunda e uma compaixão mais ampla e genuína. O sofrimento em si não é virtuoso, nem desejável. Mas a maneira como escolhemos responder a ele, a atitude que cultivamos diante dele, pode ser profundamente virtuosa e transformadora. A dor da perda, por mais excruciante que seja, pode nos forçar a reavaliar nossas prioridades na vida, a questionar o que é verdadeiramente essencial e o que é supérfluo. Pode nos levar a descobrir uma força interior, uma resiliência que não sabíamos que possuíamos. Pode nos tornar mais humildes, mais gratos pelas pequenas coisas e mais empáticos em relação ao sofrimento dos outros, que antes talvez nos passasse despercebido. Pode nos despir de superficialidades, de máscaras sociais, e nos conectar com nossa essência mais autêntica. Não se trata, de forma alguma, de buscar o sofrimento ou de romantizá-lo. Trata-se de, quando ele inevitavelmente chega, como chega para todos, perguntar-se com coragem e honestidade: o que posso aprender com isso? Como essa experiência dolorosa pode me tornar uma pessoa melhor, mais sábia, mais forte, mais compassiva? Que significado posso construir a partir dessa dor? A prática é a reflexão ativa e intencional sobre o aprendizado. Em vez de apenas remoer a dor e a perda de forma passiva, questione-as. O que essa perda está me ensinando sobre o amor, sobre a vida, sobre a morte, sobre mim mesmo, sobre a natureza da realidade? Como posso usar essa experiência dolorosa, esse impedimento, para cultivar virtudes como a resiliência, a gratidão pelos que restam, a paciência comigo mesmo no processo de luto, ou um novo e mais profundo senso de propósito? 13ª lição: a brevidade da vida e a urgência de viver bem. A morte de alguém próximo, especialmente de alguém que amamos profundamente, tem o poder de nos confrontar brutalmente, sem rodeios, com a nossa própria mortalidade, com a finitude da nossa própria existência. De repente, a abstração da morte, algo que acontece aos outros, torna-se uma realidade palpável, imanente, que nos diz respeito diretamente. Sêneca, em seu brilhante ensaio sobre a brevidade da vida, argumenta de forma convincente que a vida não é inerentemente curta, mas nós, seres humanos, frequentemente a tornamos curta ao desperdiçá-la com trivialidades, preocupações inúteis, busca por prazeres efêmeros, procrastinação e adiamentos constantes do que é verdadeiramente importante. Ele diz, com uma clareza que atravessa os séculos, não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que perdemos muito dele. A vida é suficientemente longa, e nos foi dada generosamente para a realização das maiores coisas, se a empregarmos bem por inteiro. A percepção aguda da nossa própria finitude, aguçada pela experiência da perda de um ente querido, não deve nos levar ao desespero nihilista, ao cinismo ou a uma corrida hedonista para aproveitar antes que acabe. Pelo contrário, deve nos conduzir a um senso renovado de urgência para viver bem, para viver com propósito e significado, para não adiar o que é verdadeiramente importante para nós e para aqueles que nos cercam.
É um chamado poderoso para despertar do piloto automático em que muitas vezes vivemos nossos dias e assumir conscientemente o leme da nossa existência. Se nosso tempo é limitado e incerto, e ele é, como podemos usá-lo da maneira mais significativa, virtuosa e gratificante possível? Como podemos garantir que, ao final da nossa jornada, possamos olhar para trás sem o amargo arrependimento de uma vida não vivida em sua plenitude, de potenciais não realizados, de amor não expresso, de perdão não concedido, de contribuições não feitas? A prática aqui é uma reavaliação honesta, profunda e talvez desconfortável de suas prioridades. Pergunte-se com sinceridade: se meu tempo fosse limitado, e eu soubesse disso, como eu escolheria viver meus dias a partir de agora? Estou dedicando minha energia, meu tempo, meus recursos ao que realmente importa para mim, aos meus valores mais profundos, às pessoas que amo? Que pequena mudança posso fazer hoje, agora mesmo, para viver de forma mais alinhada com minha visão de uma vida bem vivida? A perda pode ser um mestre severo e implacável, mas sua lição sobre a preciosidade e a urgência do tempo é inestimável, um presente disfarçado de dor. 14ª lição: a visão estoica da morte em si e não um mal. Para muitas pessoas, talvez para a maioria, o medo da morte, e seja da nossa própria morte ou da morte daqueles que amamos, é uma fonte primária e persistente de angústia, uma sombra que paira sobre a vida. Os filósofos estoicos, contudo, esforçavam-se diligentemente para neutralizar esse medo através da aplicação rigorosa da razão e da análise lógica. Eles não viam a morte como um mal em si mesma, mas como um processo natural, inevitável e, em última análise, indiferente do ponto de vista moral. Epicteto, ecoando um sentimento também encontrado no filósofo Epicuro, que, embora de outra escola, compartilhava algumas visões sobre a morte, dizia algo como: a morte não é nada para nós, pois, quando nós existimos, a morte não chegou, e quando a morte chega, nós não existimos. Ou seja, não há experiência consciente da morte em si, apenas do processo de morrer, que é vida. O que é temível, portanto, não é a morte em si, mas o medo da morte, os julgamentos aterrorizantes que fazemos sobre ela. Para o estoico, as únicas coisas verdadeiramente boas ou mais são aquelas que dependem da nossa escolha moral, do nosso livre-arbítrio e nossas virtudes, sabedoria, justiça, coragem, temperança ou nossos vícios, tolice, injustiça, covardia, intemperança. A morte, sendo um evento externo, natural e completamente fora do nosso controle final, é classificada como um indiferente preferível, ou se for uma morte tranquila e honrosa após uma vida bem vivida, ou simplesmente o indiferente, ou nem bom nem mal em si. Isso não significa que a morte de um ente querido não nos afete emocionalmente, pois somos seres sociais e afetivos. Significa que a morte não tem o poder de tirar nossa capacidade de viver virtuosamente até o nosso último momento, nem de diminuir o valor de uma vida bem vivida. Marco Aurélio frequentemente se lembrava de que a morte é simplesmente uma dissolução dos elementos ou dos quais somos compostos, um retorno à natureza da qual emergimos, parte do ciclo cósmico de transformação. Essa perspectiva filosófica visa reduzir o terror existencial que muitas vezes acompanha o pensamento sobre a morte, permitindo-nos viver com mais liberdade, coragem e menos ansiedade. A prática é contemplar a morte não como um espectro horrível ou um fracasso, mas como uma parte natural, necessária e inevitável do ciclo da vida, como o sono que se segue ao dia. Isso não para se tornar mórbido ou obcecado, mas para libertar energia mental do medo e focá-la em viver bem o presente, com intensidade e propósito. 15ª lição: carregar o legado adiante, o memorial vivo. Finalmente, após navegarmos por essas águas profundas da perda e do luto com a ajuda da sabedoria estoica, surge a pergunta: como podemos verdadeiramente honrar aqueles que perdemos, aqueles cujo amor e presença marcaram nossas vidas de forma indelével? Os monumentos de pedra podem se desgastar com o tempo, as fotografias podem amarelar, as memórias mais vívidas podem, gradualmente, perder um pouco de seu brilho com o passar dos anos. Mas há uma forma de homenagem que é viva, dinâmica e duradoura, de incorporar em nossas próprias vidas, em nossas ações diárias, em nosso caráter, as virtudes, os valores e os sonhos que admirávamos naqueles que partiram.
É tornar-se um memorial vivo, uma personificação do melhor que eles representavam, ou viver de uma maneira que os faria sentir orgulho e alegria. Este não é um conceito explicitamente formulado como uma lição única e isolada pelos estoicos antigos da mesma forma que a dicotomia do controle, por exemplo, mas é uma síntese poderosa e natural de seus ensinamentos sobre virtude como único bem, sobre viver de acordo com a natureza, se incluindo nossa natureza social e amorosa, e sobre o propósito da vida como um florescimento moral. Se amávamos alguém por sua imensa bondade e compaixão, podemos nos esforçar conscientemente para ser mais bondosos e compassivos com todos os seres. Se admirávamos sua coragem inabalável diante das adversidades, podemos tentar ser mais corajosos em nossos próprios desafios cotidianos. Se eles valorizavam o aprendizado contínuo e a busca pela sabedoria, podemos continuar buscando conhecimento e crescimento intelectual e espiritual ao longo de toda a nossa vida. Nossas ações virtuosas, nosso crescimento contínuo como seres humanos, nossa contribuição positiva para o mundo, por menor que seja, tornam-se um testemunho vivo e pulsante do impacto positivo que essas pessoas tiveram em nós. É uma forma profunda e significativa de manter sua essência viva, não apenas na lembrança nostálgica, mas na prática diária, na textura da nossa própria existência. A sugestão prática é identificar uma qualidade específica, um valor fundamental, ou talvez um sonho não realizado que seu ente querido prezava profundamente. Pense em como você pode, ativamente e intencionalmente, cultivar essa qualidade em sua própria vida ou trabalhar em direção a um objetivo que ressoe com o legado dele ou dela. Isso transforma o luto de uma experiência puramente passiva de dor e saudade em uma jornada ativa de homenagem, crescimento pessoal e conexão contínua, onde o amor que sentimos por eles não apenas permanece, mas continua a nos inspirar, a nos guiar e a moldar quem nos tornamos. É fazer do amor uma força transformadora que transcende a própria morte. Estas 15 reflexões, agora mais aprofundadas, não são fórmulas mágicas ou soluções instantâneas para a dor da perda, pois tal coisa não existe. São, antes, faróis de sabedoria, princípios orientadores que, quando contemplados com seriedade e praticados com diligência e autocompaixão, podem nos oferecer um imenso apoio, consolo e clareza ao navegarmos pelas complexas e muitas vezes dolorosas águas dos nossos relacionamentos, da separação e do luto. O estoicismo nos convida a amar profundamente, a sofrer com dignidade e resiliência, e a viver com sabedoria e propósito, encontrando força, serenidade e significado mesmo em meio às maiores tempestades e perdas da vida. Ao longo desta jornada que compartilhamos, mergulhamos nas profundezas de uma sabedoria antiga, o estoicismo, buscando não respostas fáceis, mas sim uma nova perspectiva, uma bússola para navegar as complexas e, por vezes, dolorosas realidades da vida, especialmente no que tange aos nossos laços mais preciosos e à inevitabilidade da perda. Percorremos um caminho que nos convidou a olhar para dentro, a questionar nossos medos, a reavaliar nossos apegos e a descobrir uma força que reside, silenciosa e potente, no âmago do nosso ser. O estoicismo, como vimos, não é uma promessa de uma vida sem dor ou sem dificuldades. Seria irreal e, francamente, inútil. Em vez disso, ele nos oferece algo muito mais valioso, a promessa de que podemos encontrar clareza em meio à confusão, coragem diante do medo, e uma profunda serenidade interior mesmo quando as tempestades da vida parecem querer nos engolir. Ele nos mostra que, embora não possamos controlar os ventos e as marés do destino, podemos, sim, aprender a ajustar nossas velas, a fortalecer nosso barco interior e a navegar com dignidade, propósito e uma crescente paz de espírito. A transformação que o estoicismo propõe não é uma mudança superficial de comportamento, mas uma profunda reorientação da nossa alma, um alinhamento com a natureza, com a razão e com a virtude. Lembre-se que esta jornada de autoconhecimento e fortalecimento interior é contínua. As lições que exploramos hoje sobre o amor, a perda e a resiliência não são pílulas mágicas, mas sementes. Sementes que precisam ser regadas com prática diária, com reflexão constante e, acima de tudo, com uma imensa paciência e compaixão por si mesmo. Haverá dias em que você se sentirá forte, centrado, capaz de aplicar esses princípios com facilidade. E haverá outros dias em que as velhas angústias, os medos e a dor parecerão mais fortes.
Isso é humano. Isso é parte do processo. O importante não é a perfeição, mas a persistência no caminho, o compromisso renovado a cada manhã de tentar viver um pouco mais de acordo com a sua melhor versão. Que as palavras de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, e as reflexões que compartilhamos, ecoem em seu coração não como dogmas rígidos, mas como convites gentis à introspecção e à ação consciente. Que elas o inspirem a amar com mais presença e menos apego, a enfrentar as perdas com mais coragem e menos desespero, e a encontrar em cada desafio uma oportunidade para cultivar a sua força interior, a sua sabedoria e a sua humanidade. O mundo ao nosso redor pode ser caótico, as pressões podem ser intensas, mas dentro de você reside uma cidadela interior, um refúgio de paz que ninguém pode invadir, a menos que você permita. Agora, eu gostaria de convidá-lo a fazer parte desta conversa. Qual das lições ou reflexões estoicas que discutimos hoje mais tocou você? Qual delas ressoou mais profundamente com a sua experiência de vida ou com os desafios que você enfrenta atualmente? Compartilhe suas impressões nos comentários abaixo. Sua perspectiva é valiosa e pode inspirar outros que também estão nesta jornada. Se este vídeo trouxe alguma clareza, algum consolo ou alguma inspiração para você, por favor, demonstre seu apoio clicando no botão ou curtir. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar desta mensagem. E se você deseja continuar explorando caminhos para uma vida com mais propósito, resiliência e serenidade, convido você a se inscrever no canal. Temos muito mais conteúdo preparado para ajudá-lo a navegar os desafios da vida com sabedoria e equilíbrio. Lembre-se, a filosofia não é apenas para ser estudada, mas para ser vivida. Que você possa levar essas sementes de sabedoria para o seu dia a dia e cultivá-las, transformando sua vida, um pensamento, uma ação de cada vez. A paz que você busca está mais perto do que imagina. Ela reside dentro de você. Obrigado por sua presença e por sua atenção. Até a próxima.